caros amigos, amigas. Olá, caros internautas, em especial você que faz parte dessa nação guri, né? Bom, cá estamos após esse final de semana em que você se sujeitou a fazer essa prova surpreendente, uma prova, diria até mesmo, sem tantas surpresas, um tanto quanto surpreendente quando se fala em temática redacional, mas nem tanto quanto quando se fala uma prova de interpretação e de compreensão, partindo do princípio de que o Enem é uma prova que se consolidou como temática, né? É uma prova que ela discute em assuntos numa diversidade textual, numa riqueza assim que a nossa língua assim nos oferta. E aí gostaria de saber do nosso ilustríssimo grande professor, um dos melhores professores de língua portuguesa aqui do nosso estado, do meu amigo, conterrâneo e nobre professor Tis. Tudo bem, professor Tis? Tudo ok, tudo bem. Que bom. Quero inicialmente aqui agradecer aos nossos alunos, né, que estiveram conosco durante todo esse trajeto, se preparando para o Enem, né, mandar um abraço para todos eles, né, e falando aqui com o meu conterrâneo aqui, né, de Boa Viagem, rapaz, gente boa, ambos de Boa Viagem, né. Graças a Deus. Espero que nossos conterrâneos também tenham se dado bem na prova, né, já que com certeza certeza tivemos prova em Boa Viagem, né. Pois bem, em se tratando com relação à prova de redação, acho que foi uma surpresa para a maioria dos nossos alunos, porque, afinal de contas, criou-se a expectativa de que o tema deste ano seria relacionado às questões que foram tratadas durante o ano, né, professor Wagner? Como, por exemplo, Código Florestal, a própria Rio Mais 20, né, que trouxe à tona novamente as questões ambientais, né, trouxe uma discussão em torno de toda a sustentabilidade do planeta. Bullying, né? Então, nós tivemos alguns temas que foram discutidos durante o ano e que estiveram presentes na mídia como um todo, né? E devido a isso criou-se essa expectativa de que um tema estaria relacionado a isso, à igualdade de gênero, já que também foi levantada essa questão pela nossa presidente Dilma. Então, devido a essas questões, criou-se essa expectativa, né? E, no entanto, não se consolidou na prova, pelo menos em termos de temática, mas garanto que o nosso aluno ele esteve preparado para fazer uma boa redação, uma vez que as aulas da área de ciências humanas, elas na verdade abordaram também essa temática. Então, o lado positivo, né, que consolida o Enem com uma nova modalidade de vestibular, uma nova modalidade não diria nem de vestibular, né, mas de exame do ensino médio, é justamente essa proposta interdisciplinar. Então, a proposta de redação, ela exigiu do nosso aluno esse conhecimento interdisciplinar, que envolvia atualidades, né, história e geografia também, né? Então, já que falou dos processos imigratórios no século XXI, professor. Exatamente. E já não é de agora, professor Tis, que a equipe de língua portuguesa como um todo vem assim trabalhando, conscientizando ao alunado que é uma prova de compreensão e interpretação. É uma prova que, no mínimo, exige de você, internauta, uma leitura, né, um conhecimento de mundo, aquele conhecimento prévio, né, para que você assim não tenha tanta dificuldade na leitura e na interpretação de textos. Não é verdade? Exato. Nós não podemos mais pensar no ensino médio em que se valorize o terceiro ano como sendo praticamente continua sendo um ano decisivo, é claro, né? Porque nós temos que fazer essa revisão realmente, mas nós não podemos esperar que o aluno ele se prepare apenas no terceiro ano. Pela proposta que nós encontramos no Enem, o aluno ele deve se preocupar, aí serve como recadinho para você, que porventura não venha a passar este ano, né? Não é o que nós esperamos, é claro, mas a gente tem que pensar na proposta de que, devido às cobranças que estão presentes na prova do Enem, o aluno ele tem que se preparar desde o 9º ano. Ele não pode, até antes, se possível, né? Ele não pode mais se preocupar apenas quando chegar ao terceiro ano, se dedicar e estar apto a passar. Até porque uma das principais preocupações, o aluno deve ter percebido isso, na resolução das questões do Enem, é com a leitura, professor. Nós podemos observar que são muitos textos, a prova é bastante longa e cansativa. Com provas termos. Exatamente. E, na verdade, ela propicia aquele aluno que está adaptado à leitura, aquele aluno que lê bastante, aquele aluno que tem um conhecimento de mundo, que tem esse conhecimento linguístico, principalmente em relação à leitura, né? Não só na prova de linguagem e códigos, é bom que se diga. A prova de ciências humanas, ciências da natureza e a prova de matemática também. É necessário que o aluno ele se prepare e saber ler e ler com propriedade, você não adquire da noite para o dia. Você tem que realmente ser um trabalho constante.
Então, vai um recado aqui para os nossos alunos, né, que comecem desde já, desde o nono ano, a ter o hábito da leitura, porque, afinal de contas, eu diria, é a ferramenta básica, a principal, aliás, para que você possa fazer um bom exame, um bom Enem. Interessante quando o professor Ortiz falou em linguística, como a linguística teve peso nessa prova, professor Ortiz. Exatamente. Né? Nós temos aí questões que trabalham assim com grandes recursos, grandes elementos linguísticos, a variedade linguística, Foi uma das principais diversidade abordagens, até né? que foi assim uma das abordagens mais enfocadas, Com né? certeza. Foi assim fascinante, né? E assim o nosso aluno estava preparado, pois foi discutido em sala as variedades linguísticas, as linguagens, o que é a linguagem diafrásica, diatópica. Então assim o aluno estava com base. O aluno tinha um conhecimento preciso, né? Aquela velha história, estava com a faca e o queijo na mão. Exato. A gente precisa entender que a prova do Enem, ela não tem mais aquele trabalho conteudístico, né? Aquela abordagem Exato. conteudística, né? Quando o professor citou a questão da linguística, né? A linguística ela é a ciência que estuda a língua na sua dinâmica. E a gente percebe isso até pela própria abordagem de algumas questões que visavam justamente a compreensão do aluno em relação ao uso da língua, adequação linguística, né? E o que me chamou a atenção, para ratificar o que o senhor fala, professor, veja as questões pertinentes à arte da literatura, né? A aplicabilidade, ou seja, numa prova, no estilo tradicional, o aluno tinha a obrigação de identificar. Hoje, se você observar, o texto mantém uma relação com o cotidiano, com o dia a dia, né? Então, o aluno tem que ter essa leitura de mundo, né? Essa leitura dos pormenores, reconhecer por meio dos recursos linguísticos empregados pelo autor, pela autora, pelo poeta, pela poetisa no texto e identificá-los. A gente não pode também pensar, né, que de repente o nosso aluno ele pode achar que de repente o estudo de gramática ele não é mais importante, continua sendo importante, porque nós não podemos esquecer que é cobrada uma prova de redação em que a linguagem que deve ser usada é a linguagem formal, a linguagem gramaticalmente correta, embora nós saibamos que existem na nossa língua, na nossa prosa cotidiana, nós cometemos alguns desvios em relação à gramática portuguesa, mas isso não quer dizer que sejam erros. A questão toda é que a abordagem linguística, ela tira essa ideia do erro linguístico. Interessante que você me falando, você me fez lembrar de uma questão que o nosso aluno também vai lembrar. Aquela questão daquele texto de Rubem Alves, em que ele fala exatamente sobre a aplicabilidade do vizinho, né, do leitor, que escreve para ele mencionando o amigo, né? O amigo, exatamente. Uma palavra que ele não adequou de uma forma, digamos assim, gramaticalmente correta. Gramaticalmente correta, né? A questão número 125 da prova amarela, né? Da prova amarela. A temida Exato. prova amarela. Né? É a temida prova amarela. E aí, professor Ortiz, gostaria de comentar essa questão? Sim, vamos lá. Vamos adiante? Vamos. Pois bem, a questão 125 era uma questão, como várias outras questões da prova deste ano, em que nós tivemos a abordagem da variação linguística, a adequação linguística, né, vamos dizer assim. Já que uma vez que nós devemos ter a noção exata de que a língua, ela tem, na verdade, suas variações. Nós temos que saber quando usá-la, somente. Não é que nós, como companheiros, como colegas, como amigos, nós temos uma forma de nos tratarmos e de fazer uso dessa língua. Mas no momento em que nós estamos numa outra interação linguística, então nós devemos adaptar esse código a essa situação linguística. E a questão em si, ela falava justamente um pouco dessa questão. Uma vez que é uma crônica do Rubem Alves, né? Uma vez em que ele fala justamente sobre o amigo, podemos até ler o texto. Podemos. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Por alguns anos, ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as regras da gramática, que eu não respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu ignorava. Fui sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra num desses meus badulacs. Acontece que eu, acostumado a conversar com gente das Minas Gerais, falei em varreção, do verbo varrer. De fato,
Trata-se de um equívoco que, no vestibular, poderia me valer uma reprovação. Pois o meu amigo, paladino da língua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicionário, aquela que tem no topo a fotografia de uma varroa. Você não sabe o que é uma varroa? Para corrigir-me do meu erro. E confesso, ele está certo. O certo é varrição e não varreção. Mas estou com medo de que os mineiros da roça façam troça de mim, porque nunca ouvi falar de varrição. E se eles rirem de mim, não vai me adiantar mostrar-lhes o xerox da página do dicionário com varroa no topo. Porque para eles não é o dicionário que faz a língua, é o povo. E o povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, fala varreção, quando não barreção. O que me deixa triste sobre esse amigo oculto é que nunca tenha dito nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma a minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo que se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicionário, sinalizando um erro de grafia, o autor reconhece. Bem, o que a gente pode observar com relação a essa questão, professor, ele trata justamente de elementos importantíssimos da língua. Ele, ao citar o amigo, por exemplo, ele fala da preocupação que o amigo tinha com relação ao vernáculo, com relação à língua formal, esquecendo-se da essência. Fica óbvio, fica bem claro isso, quando ele justamente vai citar no finalzinho do seu texto, em que ele cita a questão do ato de um amigo tomar a sopa, mas não falar realmente se estava boa ou não, né? Mas reclamar do prato quebrado. Ou seja, reclamar da estrutura apenas, se esquecendo da essência, né? Então, ele, até mesmo quando ele escrevia, né, ele fala isso, Rubem Alves, que o amigo jamais comentou nada sobre o que ele realmente escrevia, apenas com relação ao vernáculo, apenas com relação à língua formal. É isso? Pois bem, vamos aos itens, né? A grande preocupação do autor aqui é justamente com relação a isso. A língua, ela tem as suas propriedades, ela tem as suas formas de uso. O amigo, no caso do Rubem Alves, né, do cronista, estava preocupado com a estrutura, como numa crônica chamada Gigolô das Palavras, o Luiz Fernando Veríssimo nos conta, né? Eu acho que você deve estar lembrado dessa crônica, com certeza. Com relação aos seus erros que ele cometia na sua crônica diária, né? E certa vez um grupo de colegiais, né, foram lá entrevistá-lo, ele preocupado porque ele cometia algumas incongruências com relação à gramática, e ele achava que a grande questão aí era justamente sobre isso. E ele fala justamente sobre o gigolô de palavras, no caso o artifício do escritor Luiz Fernando Veríssimo, né? Que na verdade a gramática, né, ele comenta na crônica em questão que a gramática ela é o esqueleto da língua, ela serve para sustentar, mas não informa nada, né? Então nós devemos nos preocupar, segundo o autor, com a essência da língua, e a questão vai tratar justamente desses aspectos da língua portuguesa. Ok? Vamos ler os itens para que a gente possa... Alternativa A. A supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo. B. A necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita. C. A obrigatoriedade da norma culta da língua para a garantia de uma comunicação efetiva. D. A importância da variedade culta da língua para a preservação da identidade cultural de um povo. Ou a necessidade do dicionário como um guia de adequação linguística em contextos informais privados. Pois bem, como a gente pode observar, o item A, que fala da supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo, na verdade seria o oposto, né? Porque ele dá importância não às estruturas linguísticas, mas ao conteúdo delas. Então, a supremacia das formas, o item ele afirma o contrário do que propõe a crônica do Rubem Alves, né? Sim. Na verdade, para ele o que deve ser privilegiado não é a estrutura em si, mas o conteúdo. Em relação ao item B, né, que diz a necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita. Bem, então a gente pode observar que a preocupação do autor, ele aceita ter cometido o erro, ele fala isso, na verdade o certo seria varrição, não varrição, mas a preocupação dele é justamente com relação à situação linguística, porque o amigo dele que se usava da língua de uma forma formal, ele estaria adequado à situação, mas o amigo dele lá de Minas Gerais, professor,
ou então nosso amigo, alguns amigos nossos, talvez de Boa Viagem, não se desse bem com essa linguagem formal, né? Com certeza. Então, o que a gente pode perceber é que o autor ele defende justamente essa questão da necessidade de adaptação. A língua padrão, ela é necessária, mas em determinadas situações. Não em todas as situações, nós temos que perceber isso. Aqui a questão, ela tratava justamente dessa questão da situação linguística, da adaptação da situação linguística. Nós temos que saber quando usar uma modalidade linguística. Neste caso aqui, o item certo, justamente o item B de bola. B de bola, B de boa prova. Quando você falou assim, em termos de adequação, professor, me fez lembrar dos vícios de linguagem, dentre eles o preciosismo, né? Há alunos que pensam que aquele que domina realmente a arte, a escrita, é aquele que utiliza palavras não tão usuais, que poucos compreendem. Lembre-se que você, ao escrever, você tem que ser o quê? Conciso, objetivo, antes de mais nada. Simples, né? Simples. Não podemos cometer excessos linguísticos, né? Exatamente. Não é a beleza do vernáculo que vai, na verdade, que vai fazer com que seu texto seja realmente inteligível, né? Exatamente. A simplicidade, a concisão, a clareza é muito mais própria de um bom texto, dissertativo, inclusive, do que qualquer outro recurso linguístico que você possa usar, que possa causar maior expressividade ao seu texto, né? Com certeza. Se eu dissesse, isso é colóquio flácido para acalentar bovino, certamente a nação guri saberia a resposta, assim como todos aqueles internautas leitores. Na verdade, eu disse, isso é conversa mole para boi dormir. Quando eu digo que meu colega sofre de alopecia androgênica, o que é que eu digo? Estou dizendo que ele é calvo. Né, professor? Você lembra da questão 118? Certamente vai lembrar. Questão 118 fala de uma obra de autoria de um autor que foi muito batido em sala de aula, Lima Barreto. Autor pré-modernista, das suas obras tida pela crítica como a obra mais enfática, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Exato. Embora eu tenha uma certa, vamos dizer assim, predileção, né, das obras do Lima Barreto, por Brusundangas. Me atrai mais. Até porque 90 anos de Os Brusundangas, até assim lembramos ao nosso alunado, mas infelizmente não foi contemplado os Brusundangas, mas felizmente Lima Barreto, que não deixou de ser discutido. Assim diz o texto. O senhor me ajuda nessa também? Vamos lá. Então vamos. Acompanhe você. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia, e por ele fizera tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que ele contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, e levou à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E, quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não havia o combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros em números? Outra decepção. A sua vida era uma decepção. Uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Triste Fim de Policarpo Quaresma. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que a dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade e democracia que o personagem encontra no contexto republicano. C.
a construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. D. A propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação de decepção e desistência de Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se em seu gabinete. E é a certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte de um projeto ideológico salvacionista, tal como foi difundido na época do autor. E professor Wagner? Bom, o próprio título já é um pretexto, né? É um prenúncio. Triste fim de Policarpo Quaresma. O personagem principal, no caso protagonista, é também personagem título. Foi um personagem que numa obra de resquícios realistas, de um resquício também romântico, podemos perceber isso no próprio personagem, um sonhador, um nacionalista, um ufano, que nos lembra exatamente a primeira geração de uma literatura romântica. Ele foi penalizado por uma sociedade que não compartilhava dos seus sonhos, da sua ideologia, do seu pensamento como um todo. Então, vejamos o que é que nos diz o enunciado. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidenciam que a dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou-o a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país. Professor Ortiz, o senhor poderia discutir essa questão para a gente? Vamos lá, né? A gente tem que também frisar o nosso querido aluno que o estudo literário, né, ele, em relação às cobranças que são feitas no Enem, ele não pode ser feito apenas a partir da perspectiva historiográfica em si, né? Essa perspectiva historiográfica, ela nos ajuda a compreender, dentro da história, os grandes movimentos, os grandes artistas, né? Os cânones da nossa literatura. Então, o que nos resta a compreender o estudo literário, a maneira como nós temos que propor realmente, é que a compreensão dessa historiografia, que é apenas um conhecimento básico, ela vai nos auxiliar na compreensão de questões de inferência textual, como é a questão em si. Essa questão, na verdade, embora ela não exija do aluno esse conhecimento literário propriamente dito, nós temos que compreender que, a partir do momento em que eu detenho no meu conhecimento a compreensão de determinadas épocas, então eu começo, serve para você como dica, eu começo a compreender as inferências que estão propostas em um texto. Não é isso, professor? Então, neste caso aqui do Triste Fim de Policarpo Quaresma, nós podemos perceber justamente a maneira como ele propõe a construção de pátria, que não é aceita por parte dos seus companheiros, vamos dizer assim, dos seus amigos, né, a própria sociedade brasileira em si, a sociedade que eu digo, no caso, a diegese, né, a obra em si, não estou falando da sociedade realmente do século, mas enfim, não são aceitas as propostas do Policarpo, né? Quando você falou da questão do título, né, de ser realmente um prenúncio, né, é uma ironia, inclusive, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma vez que as propostas dele são completamente vistas de uma maneira mais cômica por parte da sociedade, né, a sociedade não as compreende da maneira como realmente ele propôs, né, uma vez que ele, como você citou no início, devido às propostas românticas até dele, porque afinal de contas foi um romântico na era já de transição ao modernismo, a grande revolução modernista, né? Como não compreenderam o que faz a sociedade, o critica, o taxa de louco, né? Então nós vamos perceber, como diz o item A, né? A dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país. Na verdade, não é isso que vai evidenciar, de acordo com o item, os desdobramentos de sua iniciativa patriótica, né? Na verdade, o que nós vamos perceber é o que ele procura, na verdade,
através do mito de formação, né, um mito de nacionalismo, que também, de certa forma, foi proposto pela geração romântica, a primeira geração romântica, a partir do mito do índio, né, o mito indianista, do bom selvagem, né, ele também, dentro de uma outra estrutura, dentro de um outro momento, é claro, ele propõe algo muito parecido com a proposta do romantismo. Então, o que diz o item A é falso, porque, afinal de contas, ele não deu a ele essa possibilidade de compreender o Brasil na sua amplitude. Não é bem isso, ainda está compreendendo o Brasil dentro daquele setor, dentro daquele momento e daquela sociedade que ele está inserido. Ok? O item B, professor. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade e democracia que o personagem encontra no contexto republicano? Pois bem, então nós temos que nos preocupar aí com relação à reação do personagem. Qual é a reação que ele tem? Então, uma questão de inferência. Já no enunciado, é bom sempre que o aluno, a essas questões, esses enunciados, esses itens muito longos, é bom que você retorne ao comando da questão, para que você possa fazer logo a ponte e perceber as inferências do texto. Então, no enunciado diz, no fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que, ou seja, o que nós temos que procurar na questão é justamente a reação do personagem diante desses desdobramentos. O que foi que realmente surgiu diante das propostas dele? O que foi que causou no personagem essas propostas e essa não aceitação por parte do grande público? O item D diz, a curiosidade em relação aos heróis da nossa pátria o levou ao ideal de prosperidade. Querido aluno, nós podemos afirmar sem dúvida nenhuma que a proposta do personagem, a reação dele não se gerou a curiosidade. Na verdade, o que nós vamos perceber nitidamente é o que diz o item C. Sim. Ok? A construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística. São os 3 projetos que nós encontramos na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Nós vamos perceber a própria proposta de ele adequar, né, de que ele passa para a Câmara, para que fosse aprovada a lei que pudesse colocar o Tupi-Guarani ou Nhengatu como sendo a língua oficial do Brasil. Assim como todas as colônias portuguesas, elas têm sua língua materna e sua língua oficial. O Brasil é a única colônia portuguesa em que a língua oficial é a mesma língua materna, professor, a língua portuguesa, né? E devemos isso ao Pombal, né? Marquês de Pombal, que proibiu o Tupi-Guarani no século XVIII. Devido a essa proibição, o Tupi-Guarani era uma das línguas mais faladas no Brasil na época, mais falada até mesmo do que o próprio português. Então, com a proibição do primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, nós passamos a usar apenas a língua portuguesa. E hoje nascemos e já falamos a língua portuguesa. Então, o que nós vamos ver aqui, na verdade, é essa frustração ideológica da personagem, porque ele trouxe um projeto militar, um projeto agrícola, um projeto linguístico, vamos dizer assim, um projeto cultural, e, no entanto, os 3 projetos foram negados pela própria sociedade, pelo próprio país que ele tanto amava. Aí vem a frustração. Nesse caso, aí nós podemos perceber essa informação no item C. Confere. Item correto, item C. Passamos adiante, professor? Vejamos a questão aí, 123. Da prova amarela, né? Da temida prova amarela. Estamos aqui com prova amarela. A escolha foi intencional, professor. Foi para mostrar que cor não faz medo a ninguém. Muito mais sendo amarela. Exato. Aliás, para mostrar que o nosso aluno, ele não amarelou no Enem, né? Com certeza não. Com certeza, professor. Bem, professor, a questão 123, ela, na verdade, a gente pode ter uma confirmação que o Enem não foi tão surpresa assim, como foram feitos vários comentários a respeito disso, né? Com certeza. Até porque a questão 123 e as demais questões, elas foram trabalhadas a partir das competências que nós conhecemos, as 9 competências de linguagem e códigos, né? Uhum. E uma questão que vem sendo recorrente na prova do Enem é justamente a grande revolução modernista, a Revolução de 22, né? Não especificamente o fator histórico, como eu venho frisando aqui, não especificamente o fator histórico, mas os desdobramentos, né? As novas propostas artísticas que foram vinculadas na Semana de Arte Moderna, né? As influências das vanguardas, não é isso, professor?
Em 1922, como é novidade para o nosso alunado, muito menos para os internautas que nos acompanham, no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, se deu a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi o marco. Por que foi o marco? Porque foi a partir da Semana de Arte Moderna que se consolida o movimento literário no Brasil chamado de modernismo. Então, peraí, quando eu falo Semana de Arte Moderna, grave bem, preste atenção. Semana de Arte Moderna, eu não estou especificando a arte, foi um movimento que contemplou, dentre as artes, também a literatura. Porque foi um movimento onde a música foi contemplada, o teatro foi contemplado e a literatura também, professor. Então a Semana de Arte Moderna foi uma semana onde intelectuais, onde literatas se reuniram e resolveram chamar a atenção de uma sociedade conservadora, de uma sociedade paulista. Como é que você faz para chamar a atenção? Sendo diferente. Porque se você for igual, você não consegue chamar. O que foi que eles os literatas, de início propuseram? Uma arte inovadora. Uma arte que é de encontro aos paradigmas de uma sociedade tradicional, de uma sociedade conservadora. E uma sociedade conservadora é uma sociedade que conserva, que preza pelas suas tradições, que não aceita mudança, porque toda mudança, professor, ela é dolorosa. Exato. Ela requer, de uma certa forma, o deixar os velhos hábitos e angariar, tomar novos hábitos. Então, tem aquele ditado que diz que em time que se ganha não se mexe. A elite que foi prestigiar a Semana de Arte Moderna foi a mesma elite que vaiou a Semana de Arte Moderna, porque não chegou a compactuar da mesma ideologia. Ideologia essa que Oswald de Andrade, em 1912, ao ir para Paris, teve contato com as vanguardas europeias, né? Dentre elas, o futurismo, né? O próprio cubismo, né? E nós não podemos nos esquecer que uma das coisas, uma das artes mais criticadas dessa semana foi justamente a pintura. A pintura e é justamente a pintura que está sendo bastante recorrente, e esse tipo de pintura está sendo bastante recorrente na prova do Enem, né? Este ano, mais uma vez, ano passado nós tivemos um quadro também do mesmo autor, Pablo Picasso. Este ano nós tivemos um outro quadro do mesmo autor, né? No caso, o Le de Mademoiselle d'Avignon. Então nós temos aqui uma abordagem que retrata agora conhecimento específico em relação às vanguardas europeias. Claro, especificamente aqui a arte cubista, uma das artes que inclusive influenciou os nossos artistas da Semana de Arte Moderna, não é mesmo, professor? Não só o cubismo, é claro, o futurismo, que foi uma das principais bases, eu diria, de influência da nossa Semana de Arte Moderna, mas também o cubismo está presente, o surrealismo, né? Aliás, o expressionismo, desculpem, até porque um dos quadros que, na verdade, fundamentou uma das críticas mais ferrenhas ao modernismo, feita por um dos principais autores da época pré-modernista, o nosso Monteiro Lobato, foi justamente um quadro da nossa Anita Malfatti, né? A Boba, vocês devem lembrar-se bem disso, e O Homem Amarelo. Foram os dois quadros muito criticados pelo Monteiro Lobato, no artigo chamado de Paranoia ou Mistificação, que de certa forma fez com que, indiretamente, esses artistas modernos, que já até um certo tempo já escreviam, já faziam suas artes pictóricas e também, de certa forma, música. Já havia no nosso hall, na nossa sociedade, artistas que contemplavam essa arte, claro, de base europeia, mas que, no entanto, não encontravam espaço no meio social. E veio aí a Semana de Arte Moderna, que escandalizou o público da época, né? Bem, a questão número 123, ela trata justamente dessa arte vanguardista. Como nós falamos há pouco, nós podemos observar que temos na imagem um quadro do Pablo Picasso. Você pode acompanhar aí, aqui ao lado. Você acompanha aí ao lado, um quadro chamado Le de Mademoiselle d'Avignon, né? Vamos ler o enunciado, né, professor? O quadro Le de Mademoiselle d'Avignon, 1907, Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a renovação da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela alternativa A, pintura de modelos em planos irregulares,
B. Mulher como temática central da obra. C. Cena representada por vários modelos. D. Oposição entre tons claros e escuros. E. Nudez explorada como objeto de arte. Bem, a gente pode observar que os itens da questão 123 da prova amarela, eles versam sobre a arte pictórica. A arte pictórica, que tem uma relação muito estreita com a literatura, né? Embora tenha inicialmente sua relação mais próxima da arquitetura, quando no Renascimento houve, de certa forma, essa separação entre a arte pictórica e a arquitetura, né? Então, os enunciados dessa questão, eles dizem respeito a certos momentos da arte pictórica, né? No caso especificamente das artes vanguardistas, professor, nós podemos observar que durante a Revolução Modernista e principalmente as vanguardas europeias, elas trouxeram uma proposta não mais de representação, que nós chamamos de mímese, segundo Aristóteles, né? A arte clássica, que de uma forma geral ela abrange desde a antiguidade clássica até o século XIX, uma vez que a proposta que direciona, que orienta esse momento é justamente a proposta mimética, em que o artista ele propõe uma representação da realidade, uma representação da vida. E, no entanto, quando nós chegamos no princípio do século XX, os artistas, chamados até então de vanguardistas, né, os vanguardas, eles, na verdade, as vanguardas europeias, elas trazem uma perspectiva completamente revolucionária. Não era mais a perspectiva de representar a realidade, mas de criar uma realidade, de apresentar uma arte que, na verdade, contemplasse as sensações do homem, e não mais simplesmente uma fotografia. Eu digo simplesmente porque, afinal de contas, a arte clássica, a arte até o século XIX, ela propõe, até certo ponto, uma cópia da realidade, uma fotografia, professor. E, no entanto, as vanguardas vieram com uma proposta completamente diferente. Ela traz o grotesco, ela traz as sensações do homem. E nós vamos perceber que a arte pictórica, a arte cubista, ela, além de fragmentar a realidade, ela trabalha com planos irregulares. Vocês podem observar a imagem, o quadro em si, de Mademoiselle d'Avignon, que nós vamos encontrar as formas representadas a partir de uma perspectiva irregular. As damas que aqui estão, elas não trazem mais aquela beleza que nós vamos encontrar, por exemplo, na arte renascentista, em que a nudez ela passa a ser o objeto da arte. As perfeições, o traço bem definido, a questão de aprofundamento, a perspectiva, o contraste, a luz, principalmente representando a racionalização. Então, nós temos momentos em que esse jogo de cores, esse jogo de contrastes estiveram bastante definidos, bastante presentes. A arte, no caso, a arte vanguardista, ela traz uma proposta diferente. Ela traz, no caso especificamente do quadro aqui, como vocês poderão já observar, ela traz justamente essa proposta de trazer, de apresentar a sensação, e através de uma apresentação do grotesco. A beleza, como diz, por exemplo, o item, a nudez explorada como objeto de arte, como diz o item não é a temática presente aqui no quadro do Picasso. Nós podemos observar, embora tenhamos donzelas nuas, mas não é essa a proposta. A pintura aqui, na verdade, ela traz modelos em planos irregulares, como diz o item A. Quem tem certo? O item A, professor. De aprovação. A de aprovação. É isso que nós esperamos do nosso aluno, né? Com e é certeza. isso que, com certeza, nós teremos quando sair o resultado do Enem, professor. Com certeza. Aproveito a oportunidade, quero deixar aqui registrado, né, a satisfação de ter aqui compartilhado um pouco desse momento em que nós comentamos algumas questões com o meu grande amigo, professor Ortiz, grande professor, né, um intelectual, sem nenhuma falsa modéstia, escritor, né? Quem o conhece, quem já leu seus escritos, sabe muito bem do que eu estou falando. Professor, é uma honra, satisfação mais que especial. A honra é minha, professor, agradeço suas palavras. Deixar para você um enorme abraço e ficamos aqui na torcida, vai dar certo, né? E aí, chega de papo, vamos nos preparar, porque a UES está vindo.
Já começaremos, a partir da próxima semana, já o trabalho com o nosso aluno, né, visando a prova da UES, né, que em relação à prova do Enem é uma prova completamente diferente, embora tenhamos os conteúdos basicamente os mesmos, mas a abordagem é outra. Né? Eu vou Então, deixar a dica. Diga lá, professor. Padaria espiritual. Padaria espiritual, né? Com certeza uma das boas dicas, né? Até a Bienal está chegando com essa temática, inclusive. Pois bem, professor, então vamos aqui deixar nossos abraços aos nossos alunos, né? Agradecer pelo momento e agradecer aqui por estar ao lado do meu grande amigo aqui, conterrâneo, né? Wagner Luiz, ok? Então, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.